Boa noite para todo mundo. Hoje é o dia em que a gente vai começar a trabalhar com HTML e CSS? Não! Ainda falta uma informaçãozinha para passar para vocês antes que a gente comece a trabalhar com o código. A informação que falta é a respeito do projeto do site que vocês vão montar ao longo do semestre. E olha que a gente já passou um mês só de preparação, né? A preparação termina hoje, tá? A partir da semana que vem, a gente vai realmente começar a trabalhar com HTML e CSS. Mas o que a gente vai fazer hoje é uma coisa que é uma parte de uma outra disciplina que eu ministro, que é gerenciamento de projetos de software, que vocês vão encontrar comigo nos próximos semestres. E o que a gente vai fazer hoje é o termo de abertura do projeto. O projeto, no caso, é o projeto do site que vocês vão desenvolver. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é o que compõe esse documento, que é chamado de termo de abertura do projeto. Então, sem mais delongas, aqui, Fundamentos de Web Design, livro 5, termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto é composto desses itens que vocês estão vendo aí. Nós vamos ver um por um hoje, tá? Começando pela definição de termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto será estudado em profundidade em outras disciplinas do curso, que, coincidentemente, o professor sou eu, tá? Porém, para que possamos montar o projeto final da nossa disciplina, devemos apresentar um plano, com informações mínimas a respeito desse projeto final. Para falarmos a respeito do projeto, iremos utilizar os conceitos que estão no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, chamado PMBOK. Esse guia é uma metodologia que auxilia os gerentes de projeto em suas práticas. O termo de abertura é o documento emitido pelo responsável pelo início do projeto ou o patrocinador do projeto, que autoriza formalmente a existência desse projeto. É com este documento que o gerente de projeto recebe a autoridade para aplicar os recursos organizacionais, ou seja, convidar funcionários para trabalhar no projeto que ele vai tocar, reservar computadores para que essas pessoas possam trabalhar, materiais de consumo, sala e etc. Ele documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o produto, serviço ou resultado que o projeto deva satisfazer. E aí vem o primeiro item da nossa lista. Vou voltar aqui para a lista para a gente poder acompanhar e ter uma ideia do todo, tá? Então, o primeiro item é a identificação do projeto. O projeto deve ter um nome único dentro da empresa, até para não haver confusão, né? Você falar de um projeto e a pessoa entender que é outro. A primeira coisa que tem que ter nesse documento, então, é o nome do projeto. Depois, a relação de responsáveis. Listar o nome dos componentes da equipe. O Scrum, uma metodologia ágil para a gestão e planejamento de projetos, afirma que as equipes mais produtivas têm de 3 a 9 integrantes, fora os líderes. Foque numa equipe enxuta, mas que entrega o que promete. Com relação a esse negócio da equipe, nós temos uma curiosidade que é a seguinte. Quando você começa a aumentar a equipe, a produtividade individual de cada membro da equipe, ela cai. Até chegar num ponto que, se você colocar mais uma pessoa, a produtividade do grupo como um todo vai ser menor do que sem aquela pessoa. Por que isso ocorre? Isso acontece principalmente por causa da necessidade de comunicação entre os integrantes da equipe. Quando você tem muitos integrantes, o esforço para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo começa a aumentar demais. E aí esse esforço se torna tão grande que vai diminuindo a produtividade à medida que você coloca mais gente na equipe. Então é por isso que existe um certo limite no número de pessoas dentro de uma equipe. Depois de relatar quais são os responsáveis pelo projeto,
próximo passo é informar a finalidade do projeto, que é um texto breve, apenas para informar para que o projeto será desenvolvido. É só isso. E pode ser um texto, um trecho com um parágrafo, coisa simples. Se alguém não entender nenhum desses itens, me para e me pergunta, tá? Os objetivos mensuráveis do projeto. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que quer dizer mensurável? Mensurável é alguma coisa que pode ser medida. Então, o objetivo do projeto não pode ser alguma coisa do tipo melhorar o lucro da loja. Não, isso daí não é objetivo mensurável. Melhorar o lucro da loja não tem nenhuma métrica. Então, você tem que melhorar o seu objetivo e colocar da seguinte forma: melhorar a arrecadação ou o lucro mensal da loja em 15%. Pronto, você já criou uma métrica. Que aí você vai saber exatamente se o seu projeto foi um sucesso ou não. Tá? Então a questão de você ter uma métrica é para que você possa medir o sucesso do seu projeto. E aí existe essa regrinha aqui a respeito dos objetivos de um projeto, tá? Que forma a sigla SMART. SMART em inglês é esperto, né? O S de específico, quer dizer, o objetivo tem que dizer o que você quer fazer. M de mensurável. Você tem que saber se você conseguiu alcançar o objetivo através de uma medida qualquer. A de atingível, ou seja, o objetivo não pode ser muito fora do escopo, de forma que você simplesmente não consiga alcançá-lo de jeito nenhum. Tá? E R de relevante. Você pode alcançar o objetivo de forma realista, ele vai fazer sentido para as pessoas que vão estar interessadas nesse projeto. E finalmente, T de temporal. Quando você deseja alcançar o seu objetivo, ou seja, no caso aí você tem que estabelecer qual o prazo para que o seu projeto seja um sucesso. Tá? Então, todos os objetivos que você colocar no seu projeto tem que seguir essas características que eu apresentei. E aí vamos aos requisitos de alto nível. Nesse item apresentamos quais problemas o projeto pretende resolver e também quais restrições o levantamento identificou que terão que ser levados em conta durante o projeto. Então, requisitos e restrições são coisas que andam junto, mas não são a mesma coisa. O requisito quer dizer, na verdade, a palavra não deveria ser requisitos, tá? A palavra deveria ser problema mesmo. Por que é requisito? Porque isso é uma má tradução do inglês requirements. Requisitos para a gente é outra coisa, então fica meio confuso. Você tem que entender requisito como que problema o seu usuário está tendo e qual problema você quer resolver com esse projeto. Esse é o requisito. Agora, a restrição é uma outra coisa. Restrição são dificuldades que o seu usuário vai apresentar ou que alguma outra situação vai apresentar para que o seu projeto seja tocado. Por exemplo, tipos de restrições. Uma vez me pediram um software a respeito de controle de alguma coisa, mas o usuário queria, ele tinha na cabeça que o software tinha que ter todas as telas pretas com letras em vermelho. O que é uma coisa absurda, né? Letra vermelha com fundo preto, você praticamente não lê nada. Mas isso era uma restrição dele. Não tinha nada a ver com o problema que precisava ser resolvido, mas era uma restrição que o usuário colocou. Uma vez, por exemplo, eu fui chamado de uma loja de autopeças para implantar o meu sistema integrado administrativo que a gente tinha, de vendas, estoque, contabilidade, financeira, essas coisas. Bom, na primeira reunião, o dono dessa loja de autopeças disse para mim o seguinte: olha, eu contratei já 2 empresas para desenvolver software,
já comprei equipamento, já vendi equipamento porque não funcionava, comprei de novo. Tudo que eu queria gastar com informática eu já gastei. Então você não me venha pedir mais dinheiro. A pessoa falou isso para mim. Aí eu falei para ela, então tá, tchau. Porque, veja, essa é uma restrição quase que impossível da gente resolver, não é mesmo? Se ela já gastou todo o dinheiro que ela tinha para gastar, como é que ela ia me pagar? Né? Então vejam, restrições podem ser coisas do tipo, o meu software precisa rodar em celular. Eu não quero que ele seja desktop. Isso é uma restrição. Eu quero que o meu relatório de vendas do mês demore menos de 30 segundos para imprimir. Isso é uma restrição também, tá certo? Então, uma coisa são os problemas, chamados aqui porcamente de requisitos. Outra coisa são as restrições que o seu usuário ou seu cliente vão apresentar para você. Descrição de alto nível do projeto. Essa descrição pode ser, no caso de um site de internet, a estrutura de navegação, que vocês conhecem como sitemap, que se pretende montar para o site. Isso é uma forma de você mostrar o projeto, que, na verdade, aqui a gente já está tratando da solução para resolver o problema. Veja, no anterior, nós estávamos falando sobre a descrição do problema. Agora, nós estamos falando na descrição da solução. Percebem? Isso é bem distinto, hein? Uma coisa é o problema, outra coisa é a solução. E mais, às vezes a solução pode não ser o software, hein? Se você for chamado para analisar um problema qualquer, você pode chegar à conclusão que o problema da pessoa não é a construção de um software. Às vezes o problema que ela tem, ela consegue resolver com uma planilha. Às vezes é um problema muito simples, que com uma planilhazinha resolve a questão, tá bom? Ou com um aplicativo qualquer, né? Já desenvolvido. Depois da descrição de alto nível do projeto, o risco geral do projeto. Geralmente é uma coisa difícil para a gente pensar, porque geralmente nós somos muito otimistas em relação àquilo que a gente vai fazer, né? Mas o risco geral do projeto é uma reflexão importante. E é uma reflexão do que pode dar errado ao longo do projeto e quais as medidas de contingência caso esses riscos se concretizem. Agora, existem dois tipos de risco, tá? Geralmente a palavra risco traz uma noção muito negativa para imprevistos, tá? Mas acontece que um risco pode ser uma ameaça, mas um risco pode ser uma oportunidade também. Às vezes aquele imprevisto vai ter um impacto negativo no seu projeto, mas às vezes o impacto é positivo. E aí, quando o impacto é negativo, você pode considerar aquele imprevisto como uma ameaça. Mas quando o impacto é positivo, você pode considerar aquele risco como uma oportunidade. Entendem? Vamos dizer que você esteja desenvolvendo o software e lá no meio do desenvolvimento, uma lei muda e há necessidade de você fazer um novo relatório para o software. Isso não vai ser uma ameaça. Isso é uma oportunidade de você melhorar o software, percebe? Então, o risco, ele pode ter um impacto negativo ou um impacto positivo também. E o que é essa reflexão? O que vai gerar essa reflexão? Uma pequena lista de possíveis problemas, problema traz uma conotação negativa. Uma lista de possíveis imprevistos que podem ocorrer ao longo do projeto, da execução do projeto. O cronograma, como não podia deixar de ser, um cronograma pode ter diversos formatos, mas eu sugiro esse formato aqui de tabela, que é bem gráfico, né, e bem lúdico. Você consegue perceber exatamente como estão encadeadas as atividades e como que elas vão, que tempo elas vão levar para ocorrer. Esse tipo de cronograma aqui, ele tem a desvantagem de não nos mostrar qual atividade depende de qual.
Para isso, a gente precisaria de um diagrama de PERT, né? É isso. A gente precisaria de um diagrama de rede. Mas isso daqui já está adequado para o que a gente precisa no momento, tá? Além disso, recursos financeiros. Todo projeto custa dinheiro. Aqui devem ser levantados todos os custos que comporão o orçamento do projeto, incluindo o salário dos componentes da equipe, equipamentos, materiais de consumo e etc. Aí, eu já percebi que alguns têm uma noção simplista dessa questão dos recursos financeiros. Eu já vi pessoas responderem da seguinte forma para mim: a única pessoa que vai trabalhar no projeto do começo ao fim sou eu. Se eu sou a única pessoa que vai trabalhar no projeto, no meu computador, na minha casa, então não vai custar nada. Engano seu. Engano seu, porque o seu trabalho vale alguma coisa. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer nessa situação que eu coloquei agora é se perguntar: quanto eu custo? Quanto custa a minha hora? E é com esse valor de custo da hora que você vai calcular quanto vai custar o desenvolvimento do projeto como um todo, tá? Essa é a ideia de você colocar aqui em recursos financeiros. Então, veja, nada de colocar a informação dessa forma como eu falei. Eu que vou programar no meu computador, na minha casa, então não vai custar nada. Não. O seu trabalho vale alguma coisa, então você tem que mensurar quanto que é isso. Lista das partes interessadas. Quem são as pessoas, físicas ou jurídicas, interessadas no seu projeto? Exemplos de partes interessadas internas. No caso internas, aqui a gente está falando dentro da empresa. O patrocinador, que pode ser o diretor da empresa, o dono da empresa e coisa do tipo. Um gerente de algum recurso da empresa, por exemplo. Se é um programa de emissão de nota fiscal, provavelmente o gerente que vai estar envolvido com isso é o gerente financeiro, ou o gerente de vendas, ou o gerente contábil. Um possível escritório de gerenciamento de projetos, que a gente sabe que isso é muito difícil de ter. Só grandes empresas têm isso, né? Um comitê diretivo de portfólio. O que quer dizer isso? É um grupo de pessoas dentro da empresa que define que tipo de produto a empresa trabalha. Então, se a empresa tem um portfólio de produtos, você primeiro tem que apresentar o seu projeto para ela falar: não, isso daqui está dentro do que a nossa empresa está interessada como ramo de negócio. Um gerente do programa, no caso do programa onde o seu projeto está incluído, gerentes de outros projetos e membros da equipe mesmo. Agora, a gente pode ter partes interessadas externas à empresa, como, por exemplo, clientes, usuários. Mas cliente e usuário não é a mesma coisa? Pode até ser, mas às vezes você vai fazer um programa para um pet shop, por exemplo, o dono do pet shop é o cliente. O funcionário que vai usar o programa é o usuário final. Os fornecedores, acionistas, agências reguladoras, concorrentes do seu site ou do seu software. Finalmente, você vai nomear quem é o gerente do projeto designado. Você tem uma equipe com algumas pessoas. Um dos membros da equipe que tem a responsabilidade de encaminhar o bom andamento dos trabalhos. Os gerentes de projetos realizam o trabalho através da equipe e de outras partes interessadas. Eles precisam apoiar-se em habilidades interpessoais importantes, como, por exemplo, liderança, construção de equipe, motivação, comunicação, influência, ser capaz de tomar decisões, ter consciência política e cultural. E aí eu vou explicar isso em detalhe. O que quer dizer ter consciência política? A gente não está falando de consciência política no geral, não. A gente está falando de consciência política dentro da empresa. Consciência política dentro da empresa é saber onde está o poder dentro da empresa. Quando você precisar de alguma coisa, a quem você pode recorrer? Quem vai ter o poder de te ajudar?
e quem, é claro, você não pode desagradar. Então, isso é consciência política. Tá? Agora, consciência cultural também não tem a ver com o que a gente está acostumado a entender, não. Consciência cultural, aqui no nosso caso, são os pequenos costumes dentro da empresa que a gente tem que ficar atento. Do tipo, mas nessa empresa aqui, as pessoas não têm o costume de se cumprimentar com beijinhos, por exemplo. Então você vai ter que se acostumar com isso. Outro tipo de consciência cultural que a gente precisa saber. Você descobre como gerente de projetos que muitos assuntos importantes são decididos na hora do cafezinho. Olha só, quer dizer que é no cafezinho que as informações rolam. Então o que você vai passar a fazer? Você vai passar a fazer parte do cafezinho também. Percebem? Então consciência política e cultural é muito importante para você poder desempenhar o seu trabalho de gerente dentro da empresa. E capacidade de negociação, capacidade de facilitação para você poder facilitar o trabalho dos membros da equipe e um bom gerenciamento de conflitos. Tá? É claro que no nosso caso, o gerente de projeto é você mesmo, né? E finalmente, nome e autoridade do patrocinador. Aqui eu quero saber quem é o patrocinador do projeto que você está tocando. Se você está fazendo o seu site para fulano, o patrocinador é o fulano. É o dono da empresa que você foi lá, conversou, e é lá onde vai estar hospedado o site que você pretende criar. O patrocinador pode ser considerado o dono do projeto, sim. Se ele é aquela pessoa que está financiando o projeto, né, ele é o dono do projeto. Agora, por exemplo, se você está dentro de uma empresa muito grande e quem está patrocinando o projeto para você é um gerente de algum setor, que não necessariamente, se eu vou deixar modelo, não precisa ter modelo. João, o importante é você seguir o conteúdo, tá? Seguindo o conteúdo tá legal. O modelo você pode se despreocupar. Agora, voltando ao patrocinador. Às vezes o patrocinador não é o cara que vai ser o dono do projeto. Às vezes ele é só mais um funcionário da empresa. Às vezes o projeto é da empresa. Tá? E aí o patrocinador, ele não é a mesma pessoa que está pagando por aquilo que está sendo feito. Às vezes são pessoas diferentes. O normal, até pelo nome, né? O nome já diz, é que ele sim seja aquele que despende recursos para que o projeto aconteça. Qual o nível de detalhe de cada tópico? Não precisa se aprofundar muito, tá? Mas também não deixa em ralo demais. Como essa questão do custo do projeto. Não colocar nada. Não pode deixar de colocar nada. Você tem que dizer quanto vai custar o projeto. Agora, uma coisa importante que vocês têm que entender. Não adianta ir lá e chutar R$2.000. Você tem que me dizer de onde é que você tirou esse número. Não, R$2.000, porque a minha hora custa, a minha hora custa R$80 e serão tantas horas, eu multiplicando essas horas pelos R$80 vai dar tantos reais. Vocês percebem? Mas se eu não tenho ideia de quanto eu custo. Nossa, mas você chegou até aqui sem saber quanto custa a sua hora. Está na hora de você saber. Isso vai fazer a diferença entre um amador e um profissional. Você tem que saber quanto você custa. Não é mesmo? Mas como eu sei disso? Pergunto para o pai. Ele sabe? É claro que, na verdade, não é uma coisa que vai dar muito, como é que eu vou dizer? Não vai trazer uma certeza para vocês a respeito de quanto custa, mas eu vou pegar aqui, porque eu estou lembrando de uma disciplina que eu ministrei. Tá, o que eu vou mostrar para vocês é uma tabela da ADGRAPH. Tá? A ADGRAPH é a Associação de Designers Gráficos do Distrito Federal. Essa tabela é uma tabela de referência de valores de 2019 a 2020.
Talvez já tenha saído a versão 2021, mas não importa. O que importa é mostrar para vocês o que nós temos aqui. Muito bem, essa tabela da Degraph, valores de tudo quanto é tipo de serviço que a gente pode ter. Ó. Gestão de marca, criação de nome da marca, projeto de identidade visual, criação de marcas promocionais, manual de identidade visual. Então, tudo aqui tem preço. Fazer sinalização para a empresa, peças promocionais, divulgação, criação de vestuário, criação de embalagem. E aqui a gente tem também, ó, serviços digitais para mídia interativa, serviços digitais para redes sociais, serviços digitais peças avulsas para web, multimídia, user interface design, ilustração, UX design. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pesquisa do usuário, ideação, prototipação, protótipos de baixa fidelidade não funcional. Olha só, entendimento do negócio. O que tem de entregáveis? Ou seja, que documentos a pessoa vai receber depois que isso daqui for feito, que é o entendimento do negócio. O inventário do conteúdo que vai ter aonde? No site, custa R$4.000. Esse é o valor médio. O mapa do site, sitemap, né? R$6.000. Um relatório de análise da concorrência, ou seja, você fazer uma análise dos possíveis concorrentes do site que a pessoa quer criar. R$20.000. Levantamento e análise das informações e das funcionalidades necessárias do projeto. R$24.000. Identificação do fluxo principal e dos fluxos auxiliares dos processos de negócio. R$30.000. Lembra que a gente falou sobre criação de personas? Identificação das personas, custa R$10.000. Descritivo com o levantamento dos aspectos pessoais, sociais e culturais relativo às pessoas que vão ser usuárias daquele site, custa R$4.000. E aí, um mapa da experiência, que eu estou entendendo aqui como se fosse um protótipo, tá? De baixa complexidade, R$6.000, média complexidade, R$14.000 e alta complexidade, 15. Aliás, sob consulta, nem tem preço aqui. Muito bem, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Pode ser interessante. Implementação. Aí tá falando sobre o que você falou na aula anterior. Sim. Olha, design de interface. Se você for fazer só um wireframe estático, R$6.000. O fluxograma e diagrama de atividades, R$10.000. E assim por diante. Moodboards, eu acho que... Não foi nessa disciplina que eu falei de moodboards. Olha o ponto 21.20. 21.20. Adequar páginas HTML aos requisitos de acessibilidade, R$10.000. Tá vendo? Garantir que a interface do sistema seja totalmente responsiva, R$20.000. Eu vou pegar essa tabela. Eu acho que seria uma coisa interessante para vocês, até por uma questão de vocês estarem entrando no mundo digital, né? E aqui tem muito mais coisa, por exemplo, você trabalhar com e-mail marketing, produção de conteúdo, layout, produção de HTML, somente o HTML, o disparo e a gestão, aí já é sobre consulta. Então aqui, newsletter, fazer newsletter para a empresa. O que a gente tem aqui? Website. Chegamos. Se você é um microempreendedor, um website para você que tenha a seguinte estrutura básica: uma área institucional, uma área de contato, uma área de conteúdo com cadastro de serviços e produtos e uma área informativa com notícias, eventos, etc. Um site simplesinho desse. Para um microempreendedor individual, custa R$5.850. E aí depende se a sua empresa é micro, pequena, média ou grande empresa. Você consegue determinar o custo aqui.
E aqueles hot sites que existem só para uma promoção específica. Senhor, Oi, pode falar. esse valor varia com o tamanho da empresa ou é pelo site mesmo? Varia pelo tamanho da empresa. É porque Se o site for o mesmo, aí você vende para X empresa, se você vender para Y, muda o valor só pelo porte da empresa? Muda porque a parte de conteúdo, por exemplo, a quantidade de serviços, produtos que vão ser apresentados pode mudar. Dependendo do tamanho da empresa, isso vai avolumando, entendeu? Entendi. Às vezes a empresa tem filiais em 15 cidades. Essas informações vão ter que estar no site. E se vão estar nos sites, e se essa empresa tem tanta filial assim, ela pode pagar um pouco mais. Entendem? Observe que os valores de mercado, eles mudam de acordo com o tamanho da empresa. Seja um blog, seja um hot site, seja um website. Tá? Deixa eu voltar uma página aqui para ver o que nós temos aqui. Aqui, peças avulsas para a web. Você fazer posts em redes sociais. Anúncio para smartphone ou tablet. Aplicativo móvel. Um aplicativo móvel, desenvolvimento de um aplicativo móvel, está colocado aqui como R$45 mil. Se você parar para pensar, todo o conhecimento, o estudo que a pessoa tem que ter para poder fazer esse trabalho e como é que eu digo? O conhecimento, a tecnologia envolvida para você poder criar um aplicativo móvel, esse valor não está tão ruim assim, não. Tá certo? Mas a gente está em Uberaba. Eu sei, a gente está em Uberaba. Mas nada impede de que um dia vocês estejam produzindo coisas para fora, né? Capa para rede social, post carrossel, anúncio para rede social, anúncio por peça. Veja que, na verdade, isso daqui tem mais a ver com o trabalho de design. Mas veja, a nossa disciplina de design, né? Fundamentos de web design. Então eu vou pegar esse material aqui e vou postar para vocês lá no Moodle, tá? Para vocês poderem analisarem com calma, lerem com calma e terem uma ideia do que a gente... deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Protótipo é caro? Sim, protótipo dá um trabalho danado. Dependendo do tanto que o protótipo for refinado, ele quase que é o próprio software, né? Mas depende também da região econômica. O preço de São Paulo é diferente de Minas Gerais. Sim, o Distrito Federal é um local onde os preços são bem inflacionados. Bastante inflacionados. Você pode trabalhar em São Paulo pela internet, então. Na verdade, você pode trabalhar para qualquer empresa hoje em dia pela internet, né? Programação permite muito trabalho em casa. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, esse documento, tá, vai estar à disposição de vocês lá no Moodle, na aula de hoje. Mas eu quero ainda agora passar os detalhes a respeito do trabalho de hoje. Então, nossa aula é a aula 6. Hoje é o dia 7 de 4 de abril. Nós já vimos o conteúdo que é o termo de abertura do projeto. E a atividade prática de hoje é o termo de abertura de projeto. Eu vou pedir para que vocês entreguem o trabalho em formato PDF, porque facilita muito para mim na hora da leitura, tá? Eu vou explicar para vocês, vocês vão achar que é frescura minha, mas realmente me ajuda muito, que é o seguinte: o Moodle ele tem um ambiente de correção dos trabalhos que vocês fazem. E aí, quando eu clico num trabalho em PDF, na própria tela, no próprio ambiente de correção, o Moodle abre o PDF para mim e eu consigo ver o trabalho todo na tela. Se é um trabalho em Word, por exemplo, ou qualquer outro formato, eu clico e ele abre o Word em outro lugar. Entendeu? E aí o Word demora para abrir. Fica muito mais lento o processo de fazer correção. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês não tiverem condição de entregar em PDF, não tem problema. Mas eu gostaria que vocês se acostumassem a entregar esses trabalhos em PDF. Se bem que esse acho que é o último que a gente vai entregar em PDF.
A partir da semana que vem, vocês vão me entregar em HTML mesmo, tá? A data para entrega desse trabalho, 13 de abril, ou seja, terça da semana que vem. Senhor, na sua matéria você chega a ensinar Bootstrap, essas coisas assim, ou você só ensina o fundamento assim mesmo, como fazer um site, essas coisas? A gente começa semana que vem do fundamento do fundamento do fundamento. Não, sim, porque eu trabalho na área, só que aí tem umas coisas que eu sei fazer, mas eu não sei a teoria do negócio, sabe? Tá, é uma coisa que eu preciso contar para vocês. A nossa aula é de fundamento mesmo. Então a gente vai ensinar tags desde o começo. Então semana que vem a gente vai começar com uma coisa absurdamente básica. E aí o que acontece? Vocês que já têm contato com HTML, CSS, vão ter que ter um bocado de paciência, tá? Porque aqui a gente tem, de certa forma, considerar que ninguém sabe nada, para pegar aquelas pessoas que nunca tiveram contato com website, desenvolvimento de website, né?